todos? Com mais força. Estamos todos com alegria aqui. Boa noite. Já está melhor, mas só mais uma vez. Boa noite. Queremos desejar a todos uma boa noite. Obrigado por estarem aqui e por terem vindo à casa do Senhor. Para começarmos esta reunião de oração, vamos cantar o hino Fé a Arder.
darmos continuidade aos momentos de louvor, vamos cantar o hino Não Vive Mais Eu. Queria saber porque preciso às vezes chorar. Sigo em frente, não tenho medo de caminhar. Mesmo sem ver a tua presença, esse poder que me sustenta e livra na provação. Olho para trás, lembro amigos que conheci, já se afastaram outro caminho longe de ti. Ergo os meus olhos e reconheço o milagre que me salvou. Quando ao tomar a minha vida transformaste tudo o que sou em oração. Caio a teus pés, Senhor, a tua voz quero escutar na montanha ou na brisa do mar. Quero ser teu, para te servir assim. Não vivo mais eu, vem tu viver em mim. À minha frente, essa missão eu quero levar ao mundo a esperança que pode salvar. Basta entregar a tua vida sem reservas ao Salvador. Cristo fará maravilhas se escolheres o seu amor. Em oração, caio a teus pés, Senhor, a tua voz quero escutar na montanha ou na brisa do mar. Quero ser teu, para te servir assim. Não vivo mais eu, vem tu viver em mim. Em oração, caio a teus pés, Senhor, a tua voz quero escutar na montanha ou na brisa do mar. Quero ser teu, para te servir assim. Não vivo mais eu, vem tu viver.
mais eu, vem tu viver em mim. Acabamos de cantar Não Vivo Mais Eu, lembrando que, ou comprometendo-nos e pedindo para que Deus venha viver em nós. Então eu espero que tenhamos deixado as canetas em casa e tenhamos trazido apenas a nossa página em branco para que Deus possa escrever nela. Não sendo assim tentados a rasurar, a escrever aquilo que nós entendemos. Nós vamos continuar esta reunião de oração agora fazendo através das estrofes do hino chamados para servir. E lembrando que cada um de nós, não apenas os jovens, mas cada um de nós foi chamado para servir onde está. Quer aqui, quer aqueles que nos vêm lá em casa, todos nós fomos chamados para servir ao Senhor. Vamos então cantar. Esse olhar que brilha lá no escuro, longe da minha atenção, faz lembrar de graça recebi, de graça devo estender a mão ao aflito que clama sem vislumbrar, ao cansado que busca outro lugar. Essa voz no fundo do silêncio, será que é só mais uma ilusão que me anima a dar do amor de Cristo, mostrar um pouco de compaixão e servir a quem precisa sem hesitar, transformar a minha vida no verbo amar. Onde quer que vá, faça o que fizer, dentro do meu peito só existe o Senhor. Quero viver mais para te seguir, porque fui chamado para servir. E no teu olhar, como poderás esquecer tudo o que fizeste por mim, pecador? E se duvidar da razão do meu viver, sopra em mim um gesto de amor. Onde quer que vá, faça o que fizer, dentro do meu peito só existe o Senhor. Quero viver mais para te seguir, porque fui chamado para servir, para servir, para servir, para servir, para servir. Puderem, vamos hoje olhar para orar.
Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que nos tens concedido. Obrigado, Senhor, também por esta semana de oração que nos estás a dar e por todas as mensagens que já têm vindo até nós. Vem estar de uma forma especial com cada jovem que está aqui presente, vem também estar com todos os outros, que os possas abençoar e que nos possas ajudar em tudo no nosso dia a dia. Neste momento quero pedir que venhas inspirar a pastora Milu nesta mensagem que ela trará hoje e que nós possamos também estar receptivos a essa mensagem. Mais uma vez te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos na graça de Deus. E estávamos a cantar e eu estava a pensar, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Amém. E sem dúvida que é pela graça de Deus que até este lugar nós nos dirigimos. Sem dúvida que é com gratidão no nosso coração que assim o fazemos, porque não sabemos qual será o dia que chegará, porque está para breve, em que não teremos mais este privilégio. Estaremos em algum lugar, sim, unidos ao Senhor, sim, pela graça de Deus, mas não com a liberdade de nos podermos congregar em paz, em liberdade, e por isso que Deus seja louvado pela vossa melhor escolha, na liberdade que tendes de, enquanto é tempo, escolhermos as coisas de Deus. E particularmente vós, queridos jovens, que eu sei que nem sempre é fácil, e depois de um dia de escola e de atividades, se calhar alguns já com alguns testes, alguns exames, mas que Deus vos inspire, e todo o tempo que nós damos ao Senhor nunca é nada perdido. Pelo contrário, o Senhor acaba por abençoar e por trazer grandes bênçãos à nossa vida. Nós estamos quase no fim. Hoje é a penúltima noite em que estaremos juntos. Amanhã iremos terminar a nossa semana de oração. E eu gostava muito hoje de poder apresentar para vós uma mensagem que todos vós conheceis, todos nós conhecemos, nós aqui que aqui estamos, algum amado que nos possa estar a ver através da internet, que é a parábola do filho pródigo. Vamos meditar um bocadinho, porque eu gostava muito hoje de deixar uma tónica com uma esperança, com um alento, porque realmente nós temos um Deus de esperança e um Deus de alento. Então nós vamos ao Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, e logo a partir aí do versículo 11 nós temos a parábola do filho pródigo. Portanto, Lucas, capítulo 15, aí a partir do versículo 11, está bem? Vamos lendo parte do versículo, vamos considerando algumas coisas, continuamos a ler, depois consideramos, vamos fazer assim, está bem? Reparem que no meu subtítulo tem a parábola do filho pródigo, eu creio que isto é comum a todas as traduções. E é interessante que quando nós falamos de pródigo, nós chamamos o filho pródigo. Pródigo dá para os dois lados. Dá para ser pródigo no sentido pejorativo, ou seja, esbanjador, aquele que realmente desperdiçou muitas coisas, aquele que no fundo, como diz o dicionário, gastou, era um gastador, mas também dá para aplicar o pródigo ao próprio pai, ou seja, que é aquele que é cheio de graça e que não se importa de compartilhar e de doar tudo o que tem e tudo o que pode. Reparem, é muito interessante, se calhar não é por acaso. É que uma mesma coisa, se estamos com Deus, será seguramente para bênção, mas se estamos longe de Deus, será seguramente para a nossa maldição. Então, queridos, vamos começar a ler e vamos ver qual é a mensagem desta noite pela graça de Deus. Diz assim o versículo 11. Continuou, ou seja, Jesus estava a falar diversas parábolas e nesta aqui Jesus continuou a dizer o seguinte: um certo homem tinha 2 filhos e o mais moço deles disse ao pai, reparem, creio que não é por acaso que o Senhor faz aqui uma ressalva, sublinha aqui um aspecto que dos 2 filhos era o mais novo que fez uma proposta ao pai. E nós vamos ver, e todos vocês sabem qual é a proposta, e se calhar não é por acaso Jesus tentar sublinhar
que nós compreendamos que era o filho mais novo. Porque às vezes nós estamos na juventude da nossa vida, na idade pela qual vós estáis a atravessar, nem sempre nós compreendemos tudo e conseguimos ver as consequências, às vezes, de alguns pedidos e de algumas posturas que nós temos na nossa vida. E este jovem moço estava na pujança da sua vida, estava ali todo para a frentex, como se costuma dizer, venha ao mundo, venha quem vier, a gente está aqui para ir avante, para ir em frente. E então ele encheu-se de, como é que eu ia dizer, achou que era perfeitamente natural fazer o pedido que ia fazer ao seu pai. E reparem, quando ele começa a fazer o pedido, ele diz pai. Portanto, não nega a sua filiação, reconhece que a quem ia fazer o pedido era seu pai, ok? Portanto, sabe de onde vem, sabe quem tem e dirige-se exatamente ao seu pai para lhe fazer um pedido. E nós sabemos qual é o pedido. Reparem o que diz a continuação do versículo 12. Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. Meus queridos, sabem que eu creio que todos vós sabeis, e isto não é preciso termos um curso de advocacia, para sabermos o que é óbvio. E o que é óbvio é o seguinte, é verdade que os nossos pais, os nossos familiares, podem ter heranças, podem ter bens, que um dia eventualmente nos possam doar, pode sem dúvida ser feito de forma voluntária, ainda em vida, mas normalmente os filhos só têm acesso à herança quando o quê? Quando o pai morre, quando a mãe morre, quando os seus familiares morrem. Reparem, marquem aí o livro de Lucas. Vamos agora a Hebreus, no capítulo 9 e nos versículos 16 e 17. Reparem que a própria Bíblia é um manual de advocacia, de leis de advocacia. Reparem, tem tudo, não falta nada. Hebreus, no capítulo 9, e reparem o que é que vem aí no versículo 16 e 17. Hebreus 9, versículos 16 e 17. Diz assim, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive quem? O testador. Reparem, para que alguém receba a herança, para que tenha direito legítimo à herança ou aos bens, é necessário, conhecemos isto pela Escritura e pelas leis comuns, que o testador, ou seja, que escreveu o testamento, morra. Então, queridos, vamos voltar à parábola de Lucas. Quando o jovem diz aqui, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, ele não tinha legitimidade nenhuma para fazer este pedido. E para já, os bens que me cabe, e reparem, estes bens, como acaba por dizer aqui, bens que não eram dele, mas que ele estava a pedir ao pai que lhes desse. E reparem, queridos jovens, quando eu estava a estudar novamente esta parábola, eu estava a pensar quantas vezes nós temos esta ousadia, esta postura, de irmos diante de Deus o Pai e acharmos que temos por direito poder usar, não importa como, os bens, os dons, os talentos, o intelecto, o tempo, os anos, a capacidade de qualquer coisa, tudo aquilo que somos e temos. Por vezes temos esta ousadia de irmos junto de Deus o Pai e dizermos, Pai, estas coisas tu deste-me e agora eu vou vivê-las consoante eu acho melhor. Reparem, se este pai não desse nada a este filho, ele não tinha nada. Tudo o que ele tinha era o pai que lhe estava a dar. E é interessante que o fim do versículo 12 diz assim, e ele, o que é que ele fez, o pai? Rejeitou? Disse que não lhe dava? Não. Diz que repartiu os bens. Sabem que, como nós vimos por lei, e mesmo por ser pai, ele tinha toda a legitimidade para dizer assim, espera lá, mas tu pensas que és o quê? Ainda o filho mais novo da família e vens aqui com exigências, pedir não importa o quê, para fazer não sei o quê. O pai tinha toda a legitimidade de fazer o quê? De negar? De negar. Mas sabem que é interessante que às vezes Deus permite, e agora reparem, queridos filhos, queridos jovens,
Às vezes, quando nós insistimos tanto numa coisa, quando nós persistimos tanto numa coisa, quando nós chateamos, perdoem-me a expressão, tanto o Senhor numa coisa, mesmo que nós soubéssemos de antemão que não é o normal fazê-lo assim, às vezes Deus permite que as nossas orações sejam respondidas na coisa que queríamos, mas não é porque isso seja o normal. É porque Deus respeita o quê? A nossa liberdade, as nossas escolhas, a nossa decisão. E este pai tinha plena consciência ao conhecer o seu filho, que dando-lhe e doando-lhe exatamente os bens naquela altura, ele iria ter o fim que acabou por ter, e que daqui a pouquinho nós já lá vamos. Mas mesmo assim, este pai não se inibiu, e nós podemos dizer assim, ai Senhor, mas também poderia ter avisado e protegido. Seguramente já o tinha avisado. Aquele filho conhecia muito bem quais eram as regras da casa do pai, ele estava habituado a viver ali, e sabem, queridos, às vezes nós sabemos o que é que Deus quer para a nossa vida, nós sabemos o que é que Deus orienta para a nossa vida, e às vezes parece que nos sentimos presos, queremos ser livres, queremos fazer a nossa vida, queremos vivê-la como achamos ser melhor. Para que é que devemos estar sempre ali subjugados à orientação da casa dos nossos pais? E agora refletindo para a parte de Deus. E queridos, um dia destes, como vós tendes visto, na vossa própria experiência, embora juvenil, mas já com experiência, que muitas vezes Deus não impede que vocês vão pelo caminho errado. Muitas vezes Deus não impede que façam as escolhas erradas. O que Deus almejava era que vós nunca saísseis da escolha certa. Mas às vezes Deus permite, porque Ele respeita a liberdade. Então este jovem aqui está, reparem, ele repartiu os haveres, e agora reparem o que é que diz o versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, e volto a dizer, nada era dele, tudo o que ele levava tinha sido o pai que lhe tinha dado, e depois diz, partiu para uma terra distante. Sabem, queridos jovens, esta palavra partiu não está aqui por acaso. Quando nós tomamos uma decisão na nossa vida que Deus não pode abençoar, nós não podemos continuar na casa do Pai. Não tem como. Este jovem tomou uma decisão e fez uma escolha para a sua vida que não era da vontade do seu pai, e exatamente porque estava desejoso de viver a sua liberdade, saiu da casa do pai como que dizendo, foi para longe de Deus. E queridos, muitas vezes vós sois experimentados, testados, muitas vezes sois influenciados a tomar uma ou outra decisão na vossa vida que tendes plena consciência que ela não vos está a aproximar de Deus, pelo contrário, até para a completardes ou fazerdes ou conseguirdes isto ou aquilo na vossa vida, tendes que vos afastar de Deus, vos afastar da igreja, vos afastar dos amigos. E isto denota alguma coisa, que já alguma coisa não está bem, que já alguma coisa não está a correr bem. Agora reparem, quando ele partiu para uma terra distante, reparem, longe, e o que é que ele fez com os seus bens? Com os seus bens, os bens que o pai lhe tinha dado. O que é que diz aí o versículo final, o versículo 13? Dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Sabem que esta palavra dissolutamente quer dizer de forma imoral, quer dizer corrupta, quer dizer devassa. Reparem, o jovem que possivelmente estava habituado a um estilo de vida, foi para longe de pai, dissipou todas as coisas de forma dissoluta e reparem qual é depois a consequência que ele vai ter. Vocês marquem novamente aqui Lucas e vamos ao livro de Provérbios, no capítulo 16, só para dar aqui uma tónica e uma ênfase que é importante fazê-lo. Provérbios, no capítulo 16, e vamos ao versículo 25. Provérbios 16, versículo 25. Diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de quê? Caminhos de morte. Sabem, jovens, eu sei que é muito chato e já passei por lá e compreendo perfeitamente que há uma fase na nossa vida que nós ficamos aborrecidos porque é que o pai e a mãe
não deixam. Porquê é que não deixam? Mas porquê é que não deixar? Mas que chatice! Mas porquê é que eles têm que ser assim? E parece que nós não temos a nossa liberdade. Queridos, quando o Senhor diz aqui no livro de Provérbios que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Os vossos pais, a vossa família, a vossa igreja, o vosso pastor, os vossos orientadores, já passaram por esse caminho que vós palmilhaste. E um dia vós ides entender aquilo que eu hoje vos estou a dizer. Eu, quando tinha a vossa idade, ouvia alguém nos dizer a nós que um dia, quando nós lá chegarmos, vamos entender o porquê de tantos conselhos, o porquê de tantas orientações. Porque uma coisa que às vezes brilha, nem sempre é ouro. Uma coisa que às vezes nos seduz, nem sempre é o melhor para a nossa vida. É a tal questão nas diferentes decisões que tendes de tomar ao longo da vossa vida, nesta fase que é tão importante. Cuidado, nem sempre aquilo que pode ser o melhor. Daí a atenção ao conselho de Deus, ao conselho de quem vos ama. Então vamos voltar à parábola novamente, reparem. No versículo 14 diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Meus queridos, como eu já disse uma noite destas, vós sois livres de fazer as escolhas que quiserdes, mas não podeis fugir, estáis para sempre condenados às consequências das vossas escolhas. Este jovem teve a liberdade para escolher sair de casa, um pai que até fez aparentemente uma loucura que se calhar alguns de nós não o faria, ainda lhe deu aquilo que ele lhe pediu, e ele hoje diz o seu estado é de necessidade, não é porque o pai quisesse, não é porque fosse esse o sonho do pai para ele. Às vezes vós tendes tribulações, tendes angústias, tendes problemas na vossa vida, tendes dificuldades, tendes desafios, que não era isso que os vossos pais queriam para vós. Não era isso que os educadores que vós tendes à vossa volta desejava para vós. Mas algures, vós fizestes uma escolha, vós tomastes uma decisão, que estáis apenas e só a receber as consequências dela. E reparem, foi tão triste o quão fundo este jovem chegou. Reparem o que é que diz o versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar o quê? A guardar porcos. Meus queridos, reparem, este jovem vem de uma postura, de uma situação de completa liberdade, em que em casa não faltava nada, ele achava que estava profundamente aprisionado, queria ser livre, e agora reparem qual é o futuro dele. Escravo completamente das consequências das suas más escolhas. Sabem quando há pouco nós lemos quando ele se dirige ao pai e lhe pede os bens que a ele pertence? Quando nós vamos ao original desta palavra bens, não é só, e muitas vezes nós só vemos aqui a questão material, não era só a questão material. No original esta palavra quer dizer pai, dá-me a vida, ou seja, dá-me o eu sou, o eu posso. Ou seja, o que este filho desafiou o seu pai é que ele lhe desse a liberdade para ele viver a vida dele como ele quisesse. E meus queridos, eu sei que há fases na vossa vida em que sentis esta vontade. O pai, por favor, não digas mais nada. Mãe, não digas mais nada. O pedido que vós fazeis, se calhar até a Deus, é deixa-me viver a minha vida. E o pai deixou. E está aqui, reparem, agora um pormenor, para um judeu ter que tomar conta dos porcos, era uma coisa muito humilhante. Muito humilhante. Reparem, queridos, há um versículo, e eu gostava que lá vocês também, continuem a marcar Lucas. Agora, Provérbios 5. É muito interessante este versículo. Provérbios 5, no versículo 21 e 22. Provérbios 5, 21 e 22. Diz assim: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e Ele considera todas as suas veredas. Queridos, sabem o que é que isto quer dizer? Nós até podemos dizer, Senhor, eu quero fazer a minha caminhada sozinho. Mas o Senhor está a dizer que Ele considera, Ele sabe, Ele vê.
Ele vê todos os caminhos, todas as decisões que nós tomamos. E agora reparem como é que é solene o que diz o versículo 22. Quanto ao perverso, reparem, aquele que não ouve nem atende à palavra de Deus, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado ele será detido. Reparem, meus amados, muitas vezes, grandes crises que muitas famílias têm nas suas vidas, grandes crises que muitos jovens têm nas suas vidas, não é porque Deus abandonou, não é porque Deus deixou, não é porque Deus deixou de se interessar. Reparem, as escolhas que fizeram, as iniquidades escolhidas são como cordas que depois vão dar uma enlaçada e os vão prender como consequência dessas mesmas escolhas. E, meus queridos, por isso é que parece que numa semana de oração as mensagens parecem ser chatas, o pai ou a mãe a falar parece ser chato, parece que na vossa vida os adultos dizem sempre a mesma coisa, porque nós temos plena consciência, amados, que se vós não fordes sábios nas vossas escolhas, um dia destes como cordas, as vossas escolhas erradas vos prenderão. E vós querias ser livres e não sereis mais. Querias ser abençoados e não podereis ser mais, porque escolhestes errado. Então vamos voltar a Lucas. Vamos ver agora o versículo 16. Reparem, ali desejava ele fartar-se de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Reparem, meus queridos, como foi tão triste o fim deste jovem, quando longe do pai. Em casa do pai tinha tudo, não faltava nada, e agora por uma decisão e escolha errada está ele ali até querer comer a comida dos porcos e nem isso tem. Nem ninguém lhe dá isso. Agora reparem o que é que diz o versículo 17, e é a partir daqui que vem a lufada de ar fresco e a esperança para esta noite. No versículo 17 diz, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Queridos, sabem o que é que isto quer dizer, caindo em si? É quando vós um dia destes, independentemente se calhar fizestes uma decisão e tomastes um caminho que não devias, e o vosso coração está ali perturbado, vós sentis a vossa consciência, uma voz muito suave, a tentar dizer, olha querido, se calhar não foi o melhor o que tu fizeste, se calhar não foi o melhor aquilo que tu disseste, se calhar a escolha que fizeste, tenta ir para trás, cuidado, ainda estás a tempo. Queridos, este cair em si é nada mais, nada menos do que a obra do Espírito Santo, que está aí na nossa mente, no nosso coração, para nos mostrar qual o caminho que nós devemos seguir, que insiste, que persiste. Reparem, há um versículo muito bonito de Isaías que diz, é como uma voz que vem atrás de nós e que nos diz qual é o caminho que nós devemos de seguir. É maravilhoso. Sempre, se vós deixardes a voz de Deus na vossa mente para seguires o caminho que devias seguir. E este jovem cai nele, pela obra e pelo poder do Espírito Santo. E agora reparem qual é a intenção do jovem, no versículo 18. Tem aí 3 verbos, logo na primeira frase. Qual é o primeiro? Levantar-me-ei. Segundo, irei e depois, e direi. 3 coisas. A intenção deste jovem era levantar-se, reparem, sair da situação onde estava, ir e falar. E depois de dizer o quê? Pai, o reconhecimento, eu pequei contra o céu, diante de ti, e agora reparem o reconhecimento no versículo 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Sabem, jovens, também é possível que ao Espírito Santo falar, vós sentis aquilo que vós devias fazer. Até reconheceis o erro, até sabeis onde é que devias de mudar, até sabeis o que devias de travar e mudar na vossa vida. Só que uma coisa é a intenção, outra coisa é fazer. Sabem que costuma-se dizer assim, estavam 5 rãs em cima de um tronco e 3 delas desejaram saltar. Quantas saltaram? Vou dizer outra vez. Estavam 5 rãs em cima de um tronco. 3 delas desejaram saltar. Quantas saltaram? Para agora ainda nenhuma, porque o desejar não é o fazer. E reparem, queridos, este jovem poderia ter todas
extraordinárias ambições e eternas ambições no seu coração, dizer assim, por exemplo, ai Senhor, eu sei que estou mal, ai Senhor, realmente eu tenho que ir, oh Senhor, eu tenho que deixar isto. Mas entre dizer isto e quê? E fazer, vai uma grande diferença. E meus queridos, muitas vezes o Espírito começa a fazer a sua obra, vocês até sabem o que, mas depois fica ali um stop. Mas não foi isso que aconteceu na vida deste jovem. Reparem, partiu a ação, versículo 20. Desde a intenção, o reconhecimento, agora a ação, versículo 20. Levantando-se, foi para o seu pai. E agora, amados, nós poderemos encontrar aqui um dos versículos mais lindos de toda a Sagrada Escritura. Reparem, diz assim no versículo 20. Vinha ele aonde? Ainda longe. Quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correu, abraçou e beijou. Meus queridos, quantos de nós já sentimos num momento de grande dor o calor e a graça e a força que vem de um abraço? O calor, a graça e o poder que vem de um beijo de alguém que nos ama. Meus queridos, este pai, se avistou este filho ao longe, avistou-o porquê? Estava dentro de casa, distraído. Todos os dias, a cada momento, a cada instante, o pai olhava pela janela, vinha cá fora ver se o seu filho, que ele já conhecia no coração, que lhe doía por isso, que seguramente não teria tido uma boa experiência, um dia poderia voltar. Amados, mesmo Deus respeitando a vossa decisão, mesmo que ela não seja por Ele, por aquilo que Ele desejava para a vossa vida, o Senhor está sempre atento para ver quando há um vislumbre da vossa parte de voltardes a Deus. E queridos, quando o Senhor diz aqui, reparem que ele ainda vinha longe, quando o pai o avistou, compadecido, cheio de amor. Há tantos versículos da Bíblia que nos dizem que Deus é que é, irmãos, queridos jovens, amor. Sabem que, se possivelmente, e nós como pais às vezes estamos um bocadinho exaustos ou cansados, e se os nossos filhos às vezes fazem algumas coisas e eles vêm e nós dizemos assim, ai, agora é que tu vens. Vens fazer o quê? Eu disse-te. Não é? E este discurso é um bocadinho doloroso. Mas este pai não teve esta postura. E reparem, qual era a condição que este jovem estava de regresso? Estava conspurcado, mal cheiroso, empobrecido, toda a falta de dignidade de um ser humano, ele não a tinha. E este pai diz que correu para ele, abraçou, e agora reparem o que é que diz o versículo 21. O miúdo podia ter ficado calado. E dizer, epá, perdoem-me a expressão, o pai está-me a abraçar, está-me a dar um beijo, se calhar nem preciso dizer nada. Isto afinal está a correr melhor do que o que eu pensava. Porque ele, quando imaginou vir para o pai, era para que ele o aceitasse como quê? Nem era como filho, era como empregado, porque ele pensava assim, tantos empregados do meu pai lá em casa, têm aqueles banquetes todos, têm tudo aquilo, e eu aqui nem as bolotas dos porcos eu posso comer. Mas reparem, era tão genuíno este arrependimento, e reparem, aqui vem o segredo, era tão genuíno este arrependimento, que no meio das lágrimas, no versículo 21 diz, Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Meus queridos, eu creio que nós não conseguimos compreender as vezes em que nós desiludimos o nosso Deus, que é o Pai o nosso Deus. E nós não conseguimos compreender também o grande amor que o Senhor nos tem. Sabem porquê? Porque às vezes nós tentamos medir o amor de Deus pelos nossos próprios barómetros humanos. E nós muitas vezes somos muito injustos uns para com os outros. Não temos este amor divino que de forma celestial de nós emane. Isto é uma graça de Deus. E sabem o que é interessante? Versículo 22, não sei se vós já pensastes nisto. No versículo 22 ao 24 diz assim, o pai, porém, ouviu o que o filho teve para lhe dizer, o pai, porém, lhe disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado,
e começaram a regozijar-se. E, queridos jovens, sabem o que é que o pai sentiu logo necessidade de fazer? O que é que o pai não queria que vissem? Que ninguém visse? A condição do seu filho. A forma como ele chegou até ele. Às vezes, queridos, nós temos esta tentação de quando vemos deformidades e defeitos e brechas e coisas incorretas, parece que temos gozo em expô-las. Deus não é assim. O Senhor Jesus aqui teve logo com esta imagem de Deus o Pai, de cobrir o seu filho, de limpá-lo, de pô-lo vestes reais, de o calçar, de pôr-lhe um anel, de o fazer sentir novamente o quê? Filho do Rei. E é isso que o Senhor vos quer dizer esta noite, queridos. Possivelmente alguns de vós tendes uma ou outra luta. Sabeis e o Espírito vos mostrou que vós falhastes aqui ou ali. Qual é a solução para isso? Não foi por acaso que eu hoje dei como título à mensagem de hoje a página em branco. Sabem que quando nós temos a possibilidade, não sei se sabem isso, mas já agora uma dica. Sempre que nós temos o privilégio de participar numa Santa Ceia, o Senhor já colocou as Santas Ceias, sabem para que é? Para um novo início de vida. Uma possibilidade de começarmos de novo. Sabem o que é vocês, com a idade que têm, terem a capacidade de dizer assim, eu hoje é como se fosse o meu primeiro dia de vida. Não há nada escrito para trás, olha, está tudo assim, em branco. E eu posso começar a escrever a minha vida agora. Uau! Sabem que para compreenderem o amor de Deus, uma vez, quando eu descobri este detalhe, que é com ele que nós vamos terminar, deu-me um vislumbre da capacidade de Deus como nunca. Porque às vezes é tal questão, tentamos compreender Deus à nossa própria medida e capacidade. Nós vamos a 1 de Reis, já podem sair aí do Evangelho de Lucas, vamos a 1 de Reis. E vamos recordar de forma muito breve a pessoa de Davi. Todos nós conhecemos a história de Davi. E todos nós sabemos que foi alguém escolhido por Deus, foi um grande rei, foi alguém que teve um ministério extraordinário, mas infelizmente teve ali uma decisão na sua vida horrenda. Ele envolveu-se com uma mulher casada, vocês recordam a história? Depois não bastava só isso, ele mandou matar o seu próprio marido, fez tudo com que o marido pudesse morrer, para ele ficar com essa mulher que não era dele. Então, com isto em mente, e agora para nós percebermos qual é a dimensão do perdão de Deus, com isto em mente, nós vamos ao livro 1 de Reis, no capítulo 15, 1 de Reis, capítulo 15, e vão aí agora ao versículo 5. 1 de Reis 15, versículo 5, diz assim. Portanto, quem está a falar agora é o autor do que escreveu o livro de Reis, e ele diz isto. Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida. Mas depois o versículo termina dizendo o quê? Senão, no caso de Urias, o heteu. Reparem, há um homem, um ser humano, que ao lembrar Davi, a sua vida, escreve que Davi foi alguém temente ao Senhor. Diz ele, não se desviou de tudo quanto Deus lhe ordenara todos os dias da sua vida, exceto, no momento da sua vida, que foi exatamente o Urias, que era o nome daquele senhor que ele mandou matar, o heteu, para ficar com a mulher dele. O ser humano, a falar de outro ser humano, a tentar dizer que até era temente ao Senhor, mas que recorda ainda o quê? A falha que aquele homem teve na sua vida. Sabem como é que Deus fala de Davi? Vamos um bocadinho atrás, capítulo 14. Agora é o próprio Deus que fala a um dos seus reis, a tentar exortá-lo e admoestá-lo. E agora reparem o que é que Deus diz. Capítulo 14, versículo 8. É Deus a falar agora. Tirei o reino da casa de Davi e tu o entreguei. E tu não foste como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos, andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. E nós dizemos assim, o Senhor está amnésico, o Senhor não se lembra das coisas como a gente se lembra,
Será que Deus não se esqueceu-se daquilo que Davi fez? Como é que o Senhor pode dizer de Davi que ele andou de acordo com o seu coração, fez as melhores escolhas e andou-se fazendo somente a sua vontade? Sabem porquê que Deus diz isto, queridos? Porque Ele é o único capaz de poder fazê-lo, sem dúvida. Nós não temos um Deus amnésico, mas temos um Deus capaz de nos libertar se a Ele formos, com toda a contrição do nosso coração, de nos libertar com o perdão que só Ele é capaz de dar. Meus queridos, sabem que há uma frase que eu achei muito interessante de Pierre Bayle, que foi um huguenote francês. Ele escreveu assim: como é que isto é verdade? Ou seja, este versículo que Deus fala sobre Davi, ele pergunta, como é que isto é verdade? É verdade porque se trata de uma coisa que ultrapassa a razão humana. E essa coisa, sabem qual é? Chama-se a graça de Deus. Meus queridos, porquê é que eu quis hoje trazer-vos esta mensagem? Nós temos falado ao longo da semana de alguns assuntos. Não sei se algum deles tocou mais ou menos o vosso coração. Qual é o desafio que vós estáis a atravessar? Qual é a força que o Espírito toca no vosso coração para vos mostrar a falha onde vós estáis? Mas acima de tudo o que nós percebemos pela palavra de Deus é que em Cristo há poder para viver uma vida nova. Amém? Meus queridos, vós podereis hoje receber da parte de Deus essa página branca para poderes a começar a escrever a vossa história, a vossa vida, que vos vai dar um alento, um rejuvenescimento, como vós nunca tinhais outrora. Sabem que um pensamento que eu li, que achei muito interessante, dizia assim: o perdão de Deus é para cada um de nós um novo começo. Mas sabem, eu sei que é fácil nós recebermos o perdão de Deus. Fácil no sentido que necessitamos e sentimos essa necessidade. Mas sabem que Deus dá-nos o perdão não só para ser uma bênção para nós, mas também para nós aprendermos a perdoar-nos uns aos outros. E meus queridos jovens, se vós já na idade de juventude não conseguis, pela graça de Deus, perdoar a um amigo, pedir desculpa, ultrapassar alguma zanga, conversar de coração aberto, pedir perdão se falhastes, se vós já na juventude não conseguis fazer isso, meus amados, quando vós chegardes a uma idade mais avançada, vós se calhar podereis ser um dos elementos, das muitas pessoas que hoje ocupam os hospitais de psiquiatria. Sabem porquê? Porque não conseguiram encontrar, como nós poderemos encontrar em Cristo, o alívio para um sentimento de culpa. A culpa só pode ser vencida, só é limpa apenas e só pelo poder de Deus. E quando nós de Deus recebemos este perdão, meus queridos, que Deus nos mostra, é em Deus que nós encontramos também a graça e o poder para nos perdoarmos mutuamente. E, meus queridos, é muito triste se já na vossa idade vós estáis zangados com alguém. Eu nem penso isso, eu acho que não, eu espero que não. Se alguma desavença aconteceu, porque às vezes pode acontecer, peçam a Jesus que vos ajude a falar, a perdoar, a superar. Sabem que um outro pensamento dizia assim: a prática do perdão não só nos aproxima de Deus, como também nos assemelha a Ele. Que bonito. A prática do perdão não só nos assemelha a Deus, ou melhor, não só nos aproxima de Deus, como também nos assemelha a Ele. Meus queridos jovens, vós tendes uma história de vida até este momento. Deus sabe o que vós escrevestes. Deus sabe quais as experiências que tivestes. Deus sabe quais os pecados em que vós caístes. Deus sabe as coisas que fizestes quando quisestes viver a vossa vida longe de Deus, optando, escolhendo errado e ao contrário de Deus. Mas hoje, Deus vos está dizendo que vós, mesmo que vindes lá longe, mesmo que seja só um despontar muito breve, muito pequenino, no vosso coração de querer ser resgatados por Jesus, ó meus amados, Ele não perderá tempo. Ele virá ao vosso encontro. Ele vos abraçará, vos beijará e vos quererá vestir e vos dar um novo começo, uma nova vida pela graça e pelo poder de Jesus. Experimentem esse amor, jovens. Não para abusar da graça de Deus,
não para abusar do perdão de Deus, mas para, gratos a Deus por esse amor e essa graça, quererdes viver uma vida diferente, uma vida transformada em Cristo. Que o Senhor vos abençoe, que a graça de Jesus limpe a vossa vida e que a partir de hoje vós possais escrever uma linda história com Jesus do vosso lado. Amém.
Vou pedir para não saírem. Eu ia pedir, estão aqui alguns filhos desta igreja e estão aqui alguns pais destes filhos que aqui estão. Eu ia pedir a um pai e uma mãe, não do mesmo filho, que pudessem vir aqui à frente, quem desejar. Um pai e uma mãe, que tenha aqui um dos seus filhos. Não venham todos ao mesmo tempo. Nem é para fazer dueto. Um pai e uma mãe. Vem ali uma mãe, agora um pai. Um pai de um dos filhos que aqui está. Pode subir, Raquel, faz favor. Podes pôr ao lado da tua filha, por favor. Um pai. Tem aí um pai. Está. Não te estou... Ah, está ali. Estava à tua procura. Kim, põe-te à beira da... Já agora, vem para aqui, Ana. E vem o Kim também. Podem-se pôr aqui ao lado um do outro. Nós vamos nos levantar e eu vou pedir a estas duas filhas e a estes dois pais que possam fazer uma prece, uma oração. Esta noite nós falamos sobre o filho e o pai, nós como filhos, Deus como pai, e creio que será muito bom nós ouvirmos a prece nesta hora pelos filhos e pelos pais aqui presentes. Vamos começar por este lado. Querido Pai que estás nos céus, quero agradecer muito pela vida, pela saúde que dás aos pais desta igreja, Pai. Quero-te agradecer pela sabedoria que tens dado a cada um, porque se nós estamos aqui hoje, estes jovens, é porque tu tens dado sabedoria aos pais para nos conduzirem para aqui, Pai. Eu quero pedir que possas continuar a guiar a cada pai, a ser um exemplo para nós, Pai. Que lhes dês sabedoria para nos ajudar nas dificuldades da nossa vida, quando nós temos tentações, que lhes dês sabedoria para terem as palavras certas, para nos guiar nos bons caminhos. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Pai, que desafio tão grande que tu nos lanças quando nos pedes para que sejamos perfeitos como tu és. Mas que alegria tão grande, Senhor, é podermos seguir os teus passos. Ajuda-nos, Senhor, a sentirmos todos essa alegria. Te pedimos pelos méritos de Jesus. Nosso querido Deus, nosso Pai amoroso que estás nos céus, quero-te agradecer por este convite que nos fizestes como pais. Sabemos que temos pais que estão a ver estas imagens neste momento, em suas casas. Pedimos a tua bênção para eles também e que eles possam ser, Senhor, guiados por ti, para serem um exemplo para os seus filhos. Sabemos que nós temos muitas vezes dificuldade em entender os nossos filhos e a minha oração neste momento é que nos possas vir ajudar a compreendê-los melhor. Sabemos que a tarefa não é fácil e nós pedimos muito nesta hora. Ajuda-nos a sermos santos como tu és santo. E que nós possamos viver um bocadinho nos nossos lares o céu aqui nesta terra. E com os filhos que tu nos destes, que nós possamos ter a alegria de dizer, eis-nos daqui com os nossos filhos. É esta oração que eu faço. Não porque mereça, mas pedimos tudo isto nos méritos de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Querido Jesus, obrigada, Senhor, porque tu nunca te esqueces de nós, mesmo quando nós nos esquecemos de ti.
Peço, Senhor, uma bênção especial para os nossos pais, faz com que eles sejam um exemplo para nós. E, Senhor, ajuda-nos a nós como filhos a sermos um orgulho para eles e, em primeiro lugar, para Ti, Senhor. Obrigada por tudo o que fazes por nós. Vencer com todas as pessoas que estão aqui presentes e as que estão em falta. Em nome de Jesus, amém. Para terminarmos esta reunião, vamos continuar a louvar, cantando o hino É Tempo de Louvar. Orar. Bondoso Deus, o nosso coração, Senhor, está feliz, porque saímos deste lugar hoje, tendo a certeza, Senhor, que se em algum momento da nossa vida nos desviarmos, se em algum momento quisermos viver por nós mesmos, saímos, Senhor, com a certeza de que no dia em que nos levantarmos e formos ao Teu encontro, Senhor, Tu estarás atento, estarás pronto a correr para vir ao nosso encontro. Muito obrigada, Senhor, pela Tua disponibilidade em fazeres esse trajeto connosco, dando-nos o ânimo, a coragem, a certeza de que quando chegarmos a casa, iremos
sob a tua ordem, viver esse grande banquete. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada jovem que nós temos neste lugar e também aqueles que nos estão a escutar. Muito obrigada também, Senhor, pela vida daqueles que são jovens há mais tempo. E, Senhor, dá-nos a sabedoria, o discernimento para juntos, os mais jovens e os menos jovens, para juntos, Senhor, nos apoiarmos nesta caminhada, para juntos, Senhor, vivermos o plano e a missão que Tu tens para nós individualmente e também para nós como igreja. Senhor, eu quero também pedir uma bênção para aqueles que de alguma forma, Senhor, ainda não se decidiram por Ti. Ainda, Senhor, não se decidiram a levantar-se e a sair daquele lugar onde estão. Então, Senhor, dá-lhes a força, a coragem e a certeza, Senhor, de que Tu estás pronto para os receber. Dá-nos, Senhor, um bom regresso a casa. Dá-nos, Senhor, uma boa noite de repouso. E, Senhor, na parte clara do dia, que possamos ser despertados por Ti, para mais um dia de atividades, para mais um dia de canseiras. E, Senhor, que possamos vir novamente no final do dia para termos um encontro contigo. Amém. Te pedimos e te agradecemos todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só relembrar que amanhã a reunião será um pouquinho mais cedo, marcamos encontro para as 20 e não será uma reunião qualquer, não será mais uma reunião. Somos desafiados amanhã, às 20 horas, a vivermos e a fazermos uma viagem de sonho. Então estamos todos convidados, que ninguém falte ao check-in para fazermos essa viagem. Que Deus nos abençoe e eu vou dar só a palavra ao Kim, que ele tem alguma coisa a dizer à igreja. Prezados irmãos, é só para lembrar, creio que já se perceberam, que faleceu o irmão Manuel, o pai da Ruth, da Igreja de Pedroso. Encontra-se na capela, faleceu ontem por volta das 11 horas, e é para convidar os presentes, aqueles que puderem, e se puderem também comunicar com os vossos amigos e familiares, que o funeral realiza-se amanhã às 15 horas. Muito obrigado.